Boa noite a todos, mais uma vez. Meu nome é Carlos Alberto e eu faço parte da diretoria de ensino do ACS UFRJ Student Chapter, né? Esse capítulo estudantil aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um grupo de extensão internacional vinculado à Sociedade Americana de Química. Ele foi fundado em 2017 e é supervisionado pelos professores Peter e Steven, da Escola de Química aqui da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. As nossas atividades, principalmente, são voltadas para a divulgação da Química Verde, e já realizamos, ao longo desses anos, oficinas em semanas acadêmicas, palestras, workshopping, simpósio em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, também centros de pesquisa e profissionais de empresas. Atualmente, o nosso grupo tem 17 integrantes, 12 deles são alunos da graduação e pós-graduação, tanto do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, da Escola de Química e também do Instituto de Química aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também contamos com 5 professores do ensino médio, técnico e superior do Cefet, do IFRJ, do IFPB e do Colégio Pedro II. E em nome de todo o nosso grupo, eu gostaria de agradecer a sua presença nesse nosso webinar. Sejam muito bem-vindos. E claro, é com muita honra que hoje, nesse nosso evento, nós temos como convidada muito especial a professora doutora Karina Omuro Lupetti. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, porque ela mesma vai se apresentar e mostrar um pouco aí, né, do seu percurso ao longo desses últimos anos. A professora Karina Lupetti, ela é doutora em Química pela Universidade Federal de São Carlos, onde realiza atividades de divulgação científica e atividades de pesquisa em ensino de ciências. Ela também dirige o Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica, onde são promovidas atividades tanto culturais quanto científicas. Hoje nós vamos falar com a professora Karina sobre o seguinte tema: pesquisas e ações de extensão para uma química sustentável e inclusiva. Primeiramente, a professora, como eu já tinha dito anteriormente, fará uma breve apresentação e, em seguida, nós vamos fazer aqui um bate-papo. E aí eu quero deixar aqui um recado muito especial para quem está participando conosco de forma síncrona. Vocês podem escrever as suas perguntas no chat, porque nós as faremos para a professora, tá certo? Você que está nos assistindo pelo YouTube, também fica aí até o final, porque tenho certeza que a discussão vai ser muito boa. Seja muito bem-vinda outra vez, professora Karina Lupetti, e desde já, em nome de todo o chapter, agradeço pela sua presença. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal aí do Chapter. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite.
fechamento de ano aqui, e um fechamento muito reflexivo, né? Então, vocês me colocaram para pensar um pouco, quando me colocaram para esse tema, né? Para a gente conversar hoje aqui. Então, vai ser um prazer fazer esse bate-papo com vocês. Só a tela mesmo, do PowerPoint. Então vamos lá. Vamos tentar aqui, eu posicionei a câmera, vamos ver se ela não vai atrapalhar. Então, boa noite. A gente vai fazer um passeio aqui, né, vocês vão passear comigo, então, por um percurso da minha formação, então, enquanto uma formação acadêmica na área de química e depois na área de química analítica, em particular, e depois migrando ali um pouco, né, para a divulgação, para a comunicação da ciência. Vou só colocar um cronômetro aqui para eu não me perder no tempo, né, porque a gente tem um tempo para conversar. E aí, nesse percurso, então, eu percebi que eu tinha algumas coisas para compartilhar com vocês, né, com relação a esse tema de sustentabilidade, de inclusão, tá bom? Então, vou fazer aqui alguns tópicos, né? Então, desde 95, então, né, a gente vai começar essa história, nessa formação acadêmica. Então, aproveitando para quem está aí começando, né, na química, ou na graduação, ou na pós-graduação, aí eu dou um salto aí, uns 10 anos, né? Então, que é o tempo que eu começo a praticar, mas aí depois de formada, depois de doutora, então, nessa parte extensionista e de divulgação científica, e mais um salto de 10 anos, e agora, enfim, contribuindo para essa parte formativa na pós-graduação, enfim, aqui na UFSCar. Tá? Então, como o Carlos falou, eu dirijo o Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica atualmente, né? É um núcleo de extensão, de pesquisa e de ensino também, onde a gente trabalha com ciência, arte e inclusão. Bom, na semana passada eu estava aqui com o meu orientador, né, eterno, aí, o professor Fatibello, que é um professor da Química Analítica aqui da Universidade Federal de São Carlos, com o qual eu fiquei 10 anos também nessa trajetória. Então, fiz desde a iniciação científica. A iniciação científica ela foi assim mais mesclada, mas foi mais na analítica mesmo, mais o mestrado e o doutorado, né? Então, ali com a equipe do Labs, que é o laboratório de analítica, bioanalítica, biosensores, eletroanalítica. Então, na semana passada, o professor Batibelli estava lá na UFS, falando sobre métodos analíticos sustentáveis. Então, eu fiz aqui um print da tela, estava assistindo também, e coloquei ali um link do YouTube para quem quiser assistir, então, um pouco da palestra do Batibelli, né, lá na Federal, então, de Sergipe. E aí eu me coloquei também um pouquinho, né? Ele estava ali na palestra, né? Ele me colocou ali nessa capa da revista que chamava Ciência Vai à Feira, a revista da UFSCar, que foi em 98, se eu não me engano, né? Uma matéria, e falando sobre essas iniciativas que a gente tinha, que o grupo já tinha e eu acabei me envolvendo, que era a produção desses biosensores, o desenvolvimento de biosensores, então a base de extratos brutos vegetais. Então a gente obtinha essas enzimas oxidativas, né, polifenóis, peroxidases, e elas eram, assim, a enzima específica, né, elas não tanto, mas sim, tinha uma especificidade para compostos poluentes ambientais, enfim, né? Então, eu fiz o meu mestrado e orientei também, ajudei a orientar alguns alunos nessas montagens e desenvolvimento desses sensores. Então, aqui tem umas fotos em equipamentos, né, centrífugas, para extrair esses extratos brutos, né, porque a enzima, se a gente compra ela purificada, além de ser caríssima, né, tem um tempo de vida mais curto, então era uma proposta bem legal essa da gente fazer, então, a extração e utilizar as enzimas no seu ambiente quase, né. E aí de várias fontes vegetais, então trabalhei bastante aí com abacate, com a jaca, né? A gente testou várias outras, então essas frutas e legumes, né, vegetais que têm esse escurecimento, elas têm essas polifenóis, peroxidases também.
e muito interessante. Então, olhar esse processo, né? E aí, nessa química analítica sustentável, né? Então, produtos, na verdade, não produtos, mas usar os reagentes, né? De uma forma um pouco mais consciente, assim, e um descarte menos danoso também, né? E aí eu fiz uns recortes também, né? A página do Labs tem os artigos, então essas contribuições que a gente acabou fazendo durante a pós-graduação, e justamente nessa determinação, eu sei que a química verde, ela vai para além disso, né? Ela não vai só para um químico que determina compostos ambientais, mas hoje, nesse olhar de fazer uma química mesmo, né? De pensar no biomimético, de pensar nessa produção que não impacte, né? O meio ambiente. Mas eu fiz esse recorte que foi lá aqui tá, a gente está em 2000, né? 2004. Então, se a gente pensar na química verde ali por volta da década de 90, né? Que ela começa a ser difundida lá, o John Warner, e aí ganha esse caráter, né? De você pensar o processo também, né, para ele não ser impactante. Então, hoje a gente percebe, a gente tem o Ser Susquem aqui na UFSCar, e que olha muito, né, essa síntese de uma maneira mais sustentável. Mas tá, então encontrei ali, né, a determinação de hidroquinonas, e olha só, outro elo ali com o professor, né, não o professor, mas o pesquisador, o Warner, que começa essa trajetória toda por causa de um problema com a hidroquinona, né? Então, um poluente ali, e aí como resolver, enfim, né, o processo. E os sensores, né, para determinar ali os fenóis, né, compostos poluentes ambientais, e usando o jaca, o Fatibelo chamava de jaca trodo, e, enfim, a contagem enzimática era bem interessante, né, bem alta. Além disso, esses processos que envolviam, então, remoção de íons, né, de águas, íons contaminantes, de águas residuárias, utilizando produtos ambientais encontrados na natureza, né, quitosana, por exemplo, né, nas casquinhas ali dos crustáceos, enfim. E aí, sempre nesse olhar da química analítica, né, de determinação, de detecção, de processos de baixo custo, e foram várias contribuições ao longo dos anos aí, né, desses 10 anos, deve ter lá alguns artigos, enfim, que quem quiser pode dar uma olhadinha na página do Labs ou nos currículos. E aí eu fechei aqui com que é o primeiro, que eu vou fazer a ponte lá para frente, que é a Solano nigrum, né? A Solano nigrum é a Maria Pretinha. A Maria Pretinha é uma planta alimentícia não convencional, e aí é muito interessante, então, a gente olhar esses reagentes, né? Plantas, no caso aqui um indicador, né? Ácido base, e bastante interessante aí para trabalhar, né, no ensino de química, por exemplo, né, em vez de a gente ter os indicadores sintéticos, a gente pode obtê-los de fontes vegetais, certo? E fazer uma boa inserção aí na educação, né, no ensino de química. Bom, então, fiz toda essa parte, né, aí terminei o doutorado, durante o pós-doutorado, então, trabalhei com eletroforese, né, continuei ali com a parte da analítica de determinações, detecções em baixas quantidades, mas 2 anos depois, quando eu terminei o pós-doutorado, eu voltei para a UFSCar, então, para fazer um trabalho voluntário aqui, que era essa atividade de desenvolver um núcleo teatral, um núcleo teatral que divulgaria ciência, divulgaria química, né, para o público em geral. Então, assim nasce o Ouroboros, e desde 2007, então, é um projeto extensionista, é um programa, na verdade, né? Então, é um grande guarda-chuva de projetos de extensão. A gente tem mais de 30 projetos ao longo desses anos, e aí eu separei 4 aqui para a gente conversar um pouco por causa desse recorte sustentabilidade, né? E inclusão. Então, o Teatro Ouroboros, o Olhares, que é essa parte da inclusão, né, da arte inclusiva, então 2 núcleos teatrais que fazem divulgação de ciência.
E a parte da química na cozinha, no meio ambiente, né? E essas atividades, então, que voltam para as atividades disciplinares, né? São as atividades, são as ACIEPs, que são oferecidas aqui na UFSCar também, que envolvem tanto a comunidade interna como a comunidade externa da universidade. Então, aqui a gente tem o Químicos na Cozinha, o Ciência e Culinária nas Telas e as histórias em quadrinhos. Bom, além disso, né, então as atividades formativas que a gente vai realizando ao longo do tempo, né, orientando alunos de graduação, de pós-graduação, tanto dentro mais junto aqui do Ouroboros, né, tem um pouco da turma que acabou passando pelo processo formativo lá atrás ainda, né, no laboratório de analítica, mas hoje muito centrado mais nessa parte de divulgação científica e arte, né? Então, e de educação, certo? Então, o grupo de pesquisa formou, né, são 10 mestres e doutores que estão atuando nas escolas, né, aí pelo Brasil, com esse olhar. Então, aqui um pouquinho do Teatro Ouroboros, né? Então, são montagens teatrais que são desenvolvidas, então, é uma metodologia para utilizar as artes cênicas, né? E usar num bom sentido, né? Uma poderosíssima que a gente tem de motivação e de conscientização, e trabalho em equipe, enfim. Então, os espetáculos teatrais, circenses, né, essa temática científica que está sempre permeando aí todo o projeto. Então, são alunos, atores da universidade, pessoas da comunidade, profissionais, amadores, e isso foi sendo ciclando, né? Então, as pessoas entram e saem, é um processo formativo dentro do projeto. E aí, dentro dessas temáticas ambientais, eu encontrei ali algumas peças, né? A Terra, o Tesouro de Gaia, As Aventuras de Pecos, Em Busca de um Mundo Sustentável, o Sais Ica, o Clepsidra, no caso da água, e o Ciência que Ri, né? Cadê Minha Água? E o Sustentável. Então, percebi aí que ao longo dessa caminhada a gente trabalhou bastante, né? Com temas que envolviam a sustentabilidade, o meio ambiente, essa conscientização, e ao longo do tempo. Aqui tem um pouco do Olhares, né? O Olhares está com a gente há 12 anos, então, desde 2009, né, faz também as atividades teatrais circenses, são pessoas com deficiência visual, né? Alguns com mobilidade reduzida, mas desde 2014, o Ouroboros e o Olhares meio que se fundiram ali, né, nesses espetáculos teatrais, e várias peças surgiram num núcleo em comum, né? Tem o núcleo separado, mas tem esse núcleo comum da inclusão, né? Que é isso, né? Eles estão ali como protagonistas também. Então, eu vi também peças ambientais aí com essas temáticas, né? O Monólogo Sustionário, a Metamorfose, Clepsidra, que a gente já tinha colocado ali, os Sons Vítreos e o Láqua, que é uma proposta de unir a música ao teatro também, né? Já que o pessoal do Olhares também tem essa parte artística musical. Então, a gente fez aí os Sons Vítreos é uma orquestra instrumental de vidros, que foram desenvolvidos aqui na universidade, né? E essa orquestra, então, toca, né, pelo mundo. A gente foi até a Nova Zelândia, acho que é o lugar que mais preza esse olhar de sustentabilidade. Então, a gente foi conhecer um pouco, né, desse espaço, né, desse país, participando de um congresso de comunicação pública da ciência, né? Então, a gente foi em grupo para lá tocar e apresentar os nossos trabalhos. Bom, com relação a essas oficinas temáticas, né, a gente tem o Químicos na Cozinha e no Meio Ambiente, então, particularmente, temas aí e os públicos, né, são adequados, né, para cada um. Então, desde a educação infantil, com a UAC, que é a Unidade de Atendimento à Criança aqui na UFSCar, até projetos em escolas. Então, temáticas que envolvem ciências, né, como química, biologia,
Então, a gente tem aqui sentidos e sabores, fermentação, horta, reciclagem de papel, os brinquedos com materiais alternativos, essa alimentação sustentável, saudável, fazendo visitas nos diferentes espaços, né, fazendo teatros, enfim, são várias ações, né, para promover a química e o meio ambiente. Em particular, o Químicos na Cozinha, né? Então, é uma das ACIEPs, que é uma atividade curricular de ensino, pesquisa e extensão. Ela é teórico-prática, né? Então, ela pode acontecer da forma modular e de 2 a 60 horas, né? Então, presencial, e a gente colocou ela no remoto ano passado, né? Tudo ficou dentro das nossas casas. Então, como fazer a universidade chegar à casa das pessoas? Então, a gente fez essa proposta do Químicos na Cozinha, que era muito desafiador. Então, como entender, né, falar da ciência por meio da culinária e do modo remoto. Então, a gente não tinha mais os sentidos e sabores ali, ao vivo, mas a gente conseguiu fazer com que as pessoas se envolvessem, né, muito nos projetos, enfim. Então, mostrando esse laboratório cozinha de cada um, os processos fermentativos, de cocção, conservação, a confeitaria. Nessa alimentação saudável e sustentável apareceu o tema punk, né? Que já tinha em outras versões, né? Agricultura orgânica, familiar. Dessa vez as visitas foram virtuais, né? Em alguns espaços aí, então os nossos convidados cederam aí a imagem dos seus espaços, né? Então a gente visitou a charcutaria, visitou o enólogo, né, a produtora de queijos, enfim, então tudo no virtual. E aqui de novo a Maria Pretinha, né, estamos aqui com ela de novo aqui a Punk, e aí entendendo, né, se é um reagente para indicar pH ou se é uma planta alimentícia não convencional. Tem 2 tipos, depois a gente pode discutir um pouquinho essa Solano nigram aqui. A professora Rosa deve estar aí assistindo, ela é nossa super parceira nessas atividades. Bom, e aí, para finalizar, essa interface de tecnologias, né, que o pessoal tinha me pedido para conversar um pouco, então, olhando esse caminhar, essa jornada na graduação e na pós-graduação, e agora nesse mundo remoto, eu acabei mediando as disciplinas de tecnologia, de TICs, né, aqui no departamento de Química, e foi online. E nesse modo online, olha, a possibilidade de diversificar, de trazer pessoas. Então, realmente fiz uma movimentação, né, com os alunos de Química, trazendo o pessoal do Olhares, trazendo pessoas que fizeram a formação comigo, assim, com metodologias ativas, o professor André, que trabalha com simulação computacional, a Adriana, com a parte de quadrinhos e divulgação científica, e muita essa questão pedagógica, assistividade, né, e a participação dos alunos nessas atividades também, né, formativas, de oficinas. Então, esse processo inclusivo, ele foi muito interessante e incorporado pelos alunos no projeto como um todo. Além disso, a gente também coordenou a experimentação científica e investigativa, né? Acabou fazendo uma disciplina diferente, como fazer uma química experimental remota e reflexiva, motivacional, com metodologias ativas. Então, a equipe juntou-se, né, eu, André, a professora Rosa e professores da engenharia de materiais, para mediar alunos, né, da engenharia, e começaram pensando questões sustentáveis, essa reutilização. Acabei pegando aqui, sem querer, exemplos, né, de papel, vidro, plástico, metal, que eles tiveram que modificar em seus projetos iniciais, e pensando nesses recursos. E depois de uma reflexão, porque afinal era uma disciplina de química experimental, né? Então, depois de uma reflexão, aqui um dos projetos finais, um dos alunos mostrou, depois a gente vai deixar disponível para vocês numa amostra, né, desses projetos finais, essa faca. Então, depois de passar por todo um processo oxidativo, esse aluno, então, resolveu deixá-la novamente, e a reaproveitar, então, madeiras de pallet e fazer processos eletroquímicos, né, eletrólises,
e deixar a faca funcional de novo, e fez um discurso muito interessante de sustentabilidade, né? Então, aproveitando, ano que vem, 2022 é o ano da Unesco para a gente pensar essas ciências básicas para o desenvolvimento sustentável. Então, pessoal que trabalha com isso, vamos realmente refletir, né? A gente tem aí, esse ano aconteceu a COP26, e a gente sabe que o tempo urge, né, com relação ao nosso planeta. A partir de amanhã vai acontecer uma série de encontros, né, do dia 1º ao dia 3, vou deixar aqui também uma propaganda. O professor Edgar Zanotto, ele é o diretor do CERPEV, que é um centro de pesquisa de vidros, né, aqui da universidade, e ao qual o Ouroboros está ligado com relação às atividades de divulgação científica, né? Então, particularmente as histórias de vidro em quadrinhos, essa parte de ciência e arte, os sons vítreos, e ele vai falar um pouco no segundo dia sobre o Ano Internacional do Vidro. Então, é uma reunião das escolas Unesco, né, que vão olhar justamente para essa sustentabilidade durante esses dias. Então, conectem lá, eu acho que vai ser bem interessante. É isso, falei que ia gastar 15, gastei 20 minutos, perdão, turma, mas tá aí. Então, a minha gratidão, né, por escutarem um pouco aí dos projetos, os agradecimentos aqui aos órgãos de fomento, né, a FAPESP, as pró-reitorias, a pós-graduação, ao Departamento de Química, e a vocês aí por escutarem, então. Muito obrigado, professora Karina, por essa excelente apresentação. Não se preocupem, aqueles que chegaram um pouco atrasado, nós depois colocaremos aí no YouTube a gravação desse webinar, mas gostaria também de lembrar vocês que estão aqui conosco, que vocês podem escrever as suas perguntas aí no chat, que nós estaremos fazendo aqui para a professora Karina. Professora, foi uma excelente apresentação, muito bom ver todo esse percurso da senhora aí, desde ações extensionistas, falando inclusive um pouquinho da sua formação acadêmica. E eu já tenho aqui algumas perguntas norteadoras para o nosso bate-papo de hoje, né? Eu verifiquei que em alguns documentos a senhora costuma falar que a inclusão ela vai além das pessoas com deficiência, né? A inclusão ela vai além das pessoas com deficiências. Então nós temos aqui professores participando conosco, estudantes, algumas pessoas também que não são aí necessariamente da área acadêmica. E a primeira pergunta que eu faria seria essa: como é que podemos entender melhor esse conceito de inclusão? O que é a inclusão? Como é que nós, professores, pesquisadores, estudantes, um cidadão, ele pode diferenciar o que é inclusivo e o que não é inclusivo, por favor? Semana passada, no comecinho do mês, a gente estava no Hospital do Amor, né? Então, aí presencial, acho que foi o primeiro evento presencial depois que a gente fechou essa pandemia, por causa da pandemia, e era um convite que eu não podia recusar, porque ele tinha muito a ver com esse falar da arte inclusiva, né? A arte inclusiva para a saúde. Opa, estão me escutando? Sim, agora voltou. Sim. Então. E aí, então, nessa atividade lá em Barretos, eu coloquei para o público, né, que eram educadores também, para esses gestores das escolas, que incluir, você tem que ter você tem a acessibilidade, né, então, de novos recursos de acessibilidade, você tem desde a parte arquitetônica, por exemplo, então você tem lá uma rampa de acesso, um piso tátil, você tem o braille, né, você tem libras, recursos, né, de comunicação. Mas, isso é a acessibilidade, né? A inclusão, ela acontece no momento que essas pessoas, elas participam. Então, as pessoas com deficiência, elas realmente participam desse processo, protagonizando o processo. Então, é a história de você convidar para a festa, né? E convidar para dançar, sabe? Uma coisa assim. Então, é muito isso. Então, quando a gente fala de arte inclusiva, que é o que a gente faz, ou uma ciência, ou uma divulgação de ciência por meio da arte inclusiva, que foi isso, esse é
né? Acho que nosso grande olhar hoje em dia, né? É ver essas pessoas não com deficiência, mas realmente com as suas habilidades, né? Então, eles começaram a participar com a gente justamente porque a gente precisava entender como era desenvolver materiais para ensinar química, biologia, matemática para pessoas que não enxergavam. Então, eles eram nossos consultores. Até hoje, né? Então, quando a gente vai fazer uma audiodescrição, por exemplo, eu vou fazer o recorte da deficiência visual, que é o que a gente está há mais tempo. Então, a audiodescrição ela tem que ser um apoio, né? Um apoio para acessibilizar aquela imagem, aquele filme, mas as pessoas elas têm que ter autonomia, né? Elas têm que interpretar. Então, de novo, a gente não pode, não são, né? É uma deficiência visual, certo? Então, o que é essa audiodescrição que não tira a autonomia da pessoa de interpretar uma hora que tem um silêncio, uma música, o que é, né? Você não pode querer que ela tenha o seu sentimento ali, a sua, não é isso, né? Então, não olhar a deficiência, é olhar o ser humano. Excelente, né? E essa é uma das perspectivas, inclusive do nosso capítulo estudantil aqui, né? O Student Chapter. E aí, professora, então, baseado nesse conceito que a senhora trouxe de inclusão, gostei muito desse exemplo de não apenas convidar para a festa, né, mas fazer com que ele participe da festa, porque a acessibilidade, né, assim como a questão do desenho universal pode nos auxiliar nessa questão da inclusão, mas esse termo ele é bem mais amplo do que apenas acessibilidade e desenho universal. Eu vi também que ao longo da apresentação da senhora, a senhora mostrou assim, várias ações desenvolvidas nesse período remoto. E a minha segunda pergunta, lembrando que vocês podem fazer pergunta aí pelo chat, vamos aproveitar aqui a professora Karina, seria o seguinte: nós sabemos que muitas ferramentas podem, de fato, ser utilizadas para auxiliar na inclusão. A senhora citou aí exemplos, né, no caso de uma rampa e etc., mas a gente também nós teríamos algumas tecnologias que poderiam auxiliar também nessa inclusão. Então, nesse atual ensino remoto, que nós estamos vivenciando ainda no Brasil e em muitos países aí pelo mundo, alguns docentes, eles tinham um certo medo antes, né, desse período pandêmico, de utilizar essas novas tecnologias. Aqui em específico, no caso da química, alguns autores, inclusive, chamavam esses professores de tecnófobos, né? De acordo com a tecnofobia, professores que tinham medo de, sei lá, utilizar um celular, um notebook ali dentro de uma sequência didática. E o que aconteceu foi que nesse período agora, onde as atividades presenciais foram suspensas, eles foram meio que forçados, digamos assim, a utilizar essas TDICs, né? Essas tecnologias digitais da informação e comunicação, como eu citei aqui, por exemplo, o celular, também temos as redes sociais, programas, aplicativos, recursos de vídeo, enfim, diferentes aí tecnologias. E aí, na sua opinião, professora, recentemente, essas tecnologias digitais da informação e comunicação, TDICs, elas estariam de fato, num contexto aqui, por exemplo, brasileiro, né, no nosso país, aumentando essa inclusão digital? Será que houve também um avanço nessa questão das chamadas tecnologias assistivas? Como é que a senhora tem percebido, por exemplo, essa inclusão aí dessas ferramentas no ensino, por favor? Acho que são duas coisas, né, que a gente pode olhar. Uma coisa, essa inclusão digital, aí ela é mais ampla, porque ela envolve uma parte social também, né? Então, a gente percebe que às vezes não teve, porque não tinha o acesso, né? Enfim, né? A pessoa não tinha o recurso, ou não tinha internet, ou não tinha o celular, o computador. Então, isso é uma inclusão, né? Olhando essa inclusão digital. E aí, então, nessa disciplina de TICs, eu me vi nesse contexto, né? Me vi exatamente nesse contexto da gente, eu estar com a turma de tecnologias, então, uma turma que seria presencial, vamos dizer assim, e nesse presencial a gente estaria indo para um laboratório de informática, talvez, né? E aí, olhando essas tecnologias que estariam assim, como se fosse meio distante, né? Tá ali a tecnologia, e a gente estava imerso dentro dela.
Então, o que foi a minha reflexão? Vou colocar primeiro essa parte, né? Depois eu vou falar um pouco da assistividade. O que a gente percebeu dentro de várias ações, assim, né? De eu fazendo, ou outras pessoas também, que daí se viram forçadas a, né, estar aqui imersos, né, usando os recursos, é que a interação primeiro, a interação aluno-professor, ela vai depender muito, depende desse carro, né, que é a internet, chegar e do recurso, mas ele depende desse processo de escuta. Então, esse processo de escuta que eu falo sempre, né, então, ele tem que acontecer para que essa pessoa esteja incluída aqui. Se a pessoa, ela pode estar aqui, mas ela pode estar navegando também. Poderia acontecer isso na sala de aula também, né? Estou aqui no celular, o professor está falando lá na frente, a pessoa não sabe. Então, é muito parecido nesse ponto, né? Tirando que cada um está na sua casa. Mas essa conexão, né? Estar ali, né? Conversando com a pessoa e fazendo a sua aula, então ela passa por isso, você tem que estar literalmente conectado, né? Mas é uma conexão que não é só tecnológica, é uma conexão pessoa a pessoa, ela tem que estar ali. E aí, como é que você usa essa câmera para fazer isso, né? Então, essas metodologias ativas que elas aparecem, já faz mais de uma década, né? Mas esse usar as tecnologias, então, esse híbrido, o pessoal está chamando de híbrido, que não é muito híbrido, mas usar esse híbrido de uma maneira real, né? Que é fazer com que os alunos tenham a proatividade, protagonismo, né, e façam isso para a educação, para a melhor formação dos seus alunos, foi fundamental, eu achei, né, assim, eu constatei aqui, eu orientei o mestrado do Pedro, que falava sobre isso, e ele defendia que daria certo antes da pandemia, ele não tinha nenhuma previsão de pandemia, e aí, de repente, aconteceu a pandemia e ele implementou de pronto na escola, porque ele a pesquisa estava ali, olha, vai funcionar, confia em mim, e a escola dele passou assim, então, né? Falei, então vamos, a gente vai, vamos, confiem. E foi isso que a gente fez. Então, essa inclusão aconteceu por causa da metodologia, certo? Lógico, né? Assim, as aspas, tendo a internet, tendo os recursos, enfim, porque a gente está imerso aqui. Aí a questão da assistividade, ela vai crescendo ao longo do tempo. Então, o que aconteceu nesse período também com o grupo teatral? Teatro online, como é isso? Isso aqui é teatro? Não, não é, né? Então, o que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Que tipo de conexão é essa? E aí, pessoas que não enxergam. Então, como é esse fazer a inclusão? Nesse primeiro momento, então, de novo, né? Então, vamos lá, plataformas, recursos, celular, paciência, leitor de tela, né? E tentar entender como é essa conexão. Enfim, é um processo, né? É um processo que é dos dois lados. E eu não tinha como chegar lá, eu falei, ó, mexe aqui no celular. Não tinha. Então, como é que a gente usa a tela para mediar isso? Eu precisava ver então como é que compartilha? Então, quantas coisas a gente aprendeu juntos, né? Eu com a turma do Olhares, e aí fazendo alguns cursos também com o pessoal da Secretaria de Inclusão lá de São Paulo, e mesmo assim ainda falta muito, mas existe muito mais recurso hoje para eles, assim, né? Então, e não só para pessoas com deficiência visual, mas a pessoa que tem a mobilidade comprometida também, como é isso, né? Então, o ampliar tela, esse recurso de velocidade, ter uma pessoa que nem o Ailton, ele participou, né? Então, como convidado na disciplina de TICS, que era justamente para isso. Ele, quando eu o conheci, ele já era como é que fala? Hacker? Enfim, ele era a pessoa de tecnologia. Ele entendia de tecnologia, assim, muito, anos-luz mais do que eu, e sem enxergar nada, né? Eles são
deficientes visuais aí né, foram ficando, cada vez mais a deficiência aumentou, mas enfim. E aí, essa pessoa se viu assim, ele fundamental, né, para mostrar o que é. O site é acessível, então aqueles recursinhos de acessibilidade que tem lá no cantinho, ou a universidade agora, a UFSCar, ela está falando, né, ela está fazendo uma valer, assim, essa questão da acessibilidade nos sites. Então, tem lá o tradutor de Libras, lógico que não vai funcionar para tudo, né? Então, às vezes o site está em inglês, aí não consegue muito, mas a questão das figuras, que mais? Então, né, de ter uma legenda, não só para deficiência visual, mas tem também a questão do autismo, né, com a questão do contraste de cores, enfim. Então, a universidade abraçou essa ideia. Então, os sites novos que estão sendo desenvolvidos, eles têm essa assistividade. E é isso. Então, é um aprendizado contínuo, né? As secretarias oferecem, isso é muito importante. E tem pessoas, hoje o Ailton ele está fazendo gestão de informação, acho que né? Que é justamente essa parte de tecnologia. Então, fazer essa conversa mesmo, né? Com as pessoas que estão na tecnologia para que ela seja de fato, né, utilizada e inclusiva. Excelente, professora Karina. Gente, vamos fazendo perguntas aí no chat, porque temos ainda 15 minutos. Eu não sei você, mas eu estou aprendendo bastante. Temos uma pergunta aqui da Silmara Furtado, né? É presidente aqui do Student Chapter na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela pergunta o seguinte: professora Karina, quais são ou foram as principais dificuldades que você observou para a comunicação da ciência no cotidiano e no desenvolvimento de atividades de inclusão durante a sua trajetória profissional? Comunicação da ciência no cotidiano. Bom, vamos entender. Bom, acho que a Silmara deve estar falando dessa parte da divulgação científica mesmo, né? Acho que sim. Isso. Isso. Então, porque a comunicação da ciência, né? Então, você tem lá a comunicação, né? Para os pares, tem a difusão, tem essa divulgação científica, tem a popularização da ciência e tem a comunicação pública da ciência. Então, a gente tem várias frentes, assim, onde essa ciência vai chegar no público, né? Então, quando a gente fala de divulgação científica, né, essa comunicação da ciência para a sociedade, o que a gente percebe muito, a gente percebeu bastante, né, nessa questão pandêmica, é essa falta de comunicação, né? Então, quem não quer falar e quem não quer escutar, enfim. E aí a gente tem todo um contexto, né, de fake news e de informações confusas, e quem que a gente escuta, quem que a gente não escuta. Então, esse papel que os pesquisadores têm, né, a gente que teve essa possibilidade de ter né, essas informações um pouco mais criticizadas, a gente pensa um pouco mais, consegue escolher esse aqui, escolher não, né, mas é realmente entender que informação é essa, ou essa informação está totalmente equivocada. Então, a gente fazer essa tradução, não sei se é bem uma tradução, mas é essa facilitação, né, para o público, ela é fundamental. Então, a gente faz isso desde, né, então, mais de 15 anos, batendo nessa tecla. Então, quando a gente vai com o teatro e vai fazendo por meio da arte, nas escolas, nas feiras de ciências, em espaços variados, assim, então, a gente está levando essa ciência reflexiva para o público. E na pandemia, não foi a pergunta da Silmara, né? Mas o que acontece durante esse período que ficou remoto, né? Então, a gente rapidamente migrou para usar as tecnologias a nosso favor. Então, tudo foi colocado nesse online, inclusive as oficinas, né? Então, coisas que
aconteceriam presencialmente. Tá bom, então vamos fazer como é a fazer virtualmente, né? Esse virtual que fique próximo também, que as pessoas entendam. Às vezes vai ficar igual aquela chargezinha, né, do professor que fala triângulo, quer dizer quadrado, e o aluno entende o círculo. Mas a gente tenta fazer, né, de uma maneira que ela tenha essa experimentação, né, então tem essa parte lúdica, de acordo com a idade. No sábado eu vou estar com o pessoal das meninas da ciência, né, que é o da USP, lá em São Paulo, e virtualmente, mas a gente vai desenvolver oficinas, né, oficinas de experimentação, e mais ou menos no molde da experimentação científica investigativa, que a gente fez aqui com a turma da engenharia de materiais, com as meninas, né? Ano passado a gente fez online, e esse ano a gente vai fazer de novo, né? Porque é uma maneira de incluir essas meninas, né? Então a gente percebeu numa turma de engenharia, puxa, tinha quanto? 10% de meninas. Então, a inclusão, por isso que eu falo, né? Não só a inclusão, ela tem vários olhares, vários, não é só a pessoa com deficiência, mas são as mulheres, são, enfim, né, gêneros, e aí tá, as bandeiras que a gente quiser levantar, né? E conseguir apoiar, certo? Então, eu acho que é isso, são iniciativas que a gente não fala não, é justamente, né, a gente fala, tá, vamos entender como fazer, e eu acho que a gente se possibilita numa coisa meio de pesquisação, né, de entendendo o que fazer, como fazer, para quem fazer. Uma pergunta também que surgiu aqui é como nós podemos engajar mais pessoas nesse desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável, né? Essa química sustentável, as ODS, né? Então, a gente, na disciplina que a gente ofereceu agora, para os alunos da materiais, quando a gente vai para o Químicos na Cozinha, então, acho que tem umas maneiras que a gente pode articular essa reflexão, né? Então, quando a gente está nesses coletivos e colocar os temas, né, para o pessoal pensar junto, refletir, porque não é só colocar lá, os 12 itens são, não, como é que você vivencia essa sustentabilidade no seu dia a dia? O Ailon, que deve estar aí também, ele acabou de entrar no doutorado, né, então ele vai fazer uma pesquisa que é entender esse conceito de sustentabilidade que as pessoas entendem. Será que elas entendem? Como elas entendem? Né? Então, ele veio com esse questionamento. Ele fez a pesquisa com química verde, analítica, né, durante o mestrado, e no doutorado ele quis mudar esse olhar para a educação, e aí entender, né, através então, será que a mídia que traz o termo sustentabilidade, será que são os pesquisadores? Onde está esse termo? E aí sim, as pessoas entendem o termo ou não, e aí se engajam ou não, né? Então, é um tema de pesquisa. Então, ele vai, ao longo desses 4 anos, entender, né, como é que é esse termo sustentabilidade, química verde, na academia, na sociedade, no jornalismo científico, né? Então, quem é que está divulgando e como? E aí, como é esse entendimento? Acho que a gente pensa muito isso, se as pessoas entendem, interiorizam, elas praticam? Sim, elas praticam, né? Então, a gente não consegue jogar mais o plástico, né? A gente separa, então é uma prática. Essa prática, ela é de dia a dia. Então, engajar as pessoas é primeiro esse entendimento, né? Esse tocar aí de alguma maneira, seja por um teatro, seja por fazer a pesquisa, seja por fazer a prática, porque você precisa, porque não vai ter mais, né? E, enfim, então a gente começou a cozinhar, a gente já cozinhava, né? Mas quantas pessoas não começaram a cozinhar mais em casa, ao invés de comprar, porque não dava para ficar saindo? Então, essa necessidade, e que reflete muito, é muito interessante isso, se vocês observarem os seus descartes, né?
Então, como é esse descarte antes e depois da pandemia? Será que, né, que alimentos, né, foram mais utilizados, enfim, para pensar nessa aí sustentabilidade, né? Não só sua, é um coletivo. Eu acho que essa é a principal dificuldade, né? É entender esse planeta, não é só o seu. Excelente. Seja bem-vindo aí, Ailon, né? Nessa pesquisa de doutorado. Tenho certeza que já está gerando aí bons frutos. Professora, temos só mais duas perguntinhas aí. Você que ainda não fez sua pergunta, não fique com vergonha. Pode colocar aí no chat que nós estaremos aqui aproveitando a presença ilustre da professora Karina. Já tem uma pergunta que veio até pelo WhatsApp, ó. Professora, teria como a senhora falar um pouco mais sobre a questão da gastronomia sustentável e ensino, por favor? Hum, a gente, é, a gente participou de vários encontros oferecidos aí pelo pessoal do Rio de Janeiro mesmo, né? Então, o pessoal do IFE e o Gustavo Guntermann, ele trouxe muitas essas questões da sustentabilidade, da cultura, então tem uma série provavelmente, não sei se está online ainda, né, porque é um curso, né, o pessoal tem o curso de gastronomia aí no Instituto, e fazia parte das atividades. Enfim, e aí quando a gente fez, então, tá aí um material muito legal para o pessoal consultar, né? Além disso, com esse projeto das punks, né? Então a gente começou a trabalhar com, deixa eu pensar, ano 2019, acho que foi 2019. Então, um dos alunos que participava do projeto aqui na Química também era um entusiasta de punk. E aí a gente começou a fazer algumas ações, assim, para, de novo, né? Como é que esse tocar, né? Então, essa planta é comestível, é mato, né? É tóxica. E aí a gente dentro da química tem muito, bom, primeiro um reflexivo, né? De você entender ali aquele ambiente onde está a planta, né? Tem também o reflexivo da gente não sair achando que é natural, não faz mal. Então, também tem esse ambiente. E, e aí, tá, então, o sustentar, né? Então, se aquele vegetal, aquele tubérculo, ele espontaneamente está naquele espaço e, poxa, né? Então, para que você vai tirar e substituir por algo que é agricultura ali, que é cultivo, que precisa de defensivo, que precisa, sabe, de mais água. Então, é entender, né? É entender. Tô jogando lá para trás, né? Estou jogando no cultivo, né? Então, que é para obtenção desse alimento e para colocar isso na gastronomia, né? Então, esse é um ponto, que quando a gente fala de sustentabilidade na gastronomia, acho que a gente começa a pensar lá atrás. Então, o que é essa combinação dentro desse bioma, sabe? Então, quando a gente fez a peça do PECOS, o PECOS é a pecuária sustentável, que é outro tema também que dá, né, pano para manga para falar. Mas o que é pensar essa pecuária? Então, tem a agricultura, tem a floresta, o gado, é tudo junto. Então, quanto de gado, né? Então, efeito estufa, e vamos. Então, é complexo, se a gente for pensar, né? Então, é um equilíbrio. Acho que a resposta no final é isso. O que é essa gastronomia sustentável? Ela tem que ter um equilíbrio. Então, o que você consome, quando a gente fez a disciplina de gastronomia, a gente varreu assim por fotografias alimentação no mundo. Então você tem alimentações de novo uma semana de pessoas que comem com $1, menos de $1. E é aquela, né? Vocês imaginam aonde, né? Então ali na África, né? Que tem e aí o outro lado que você vê 300, 400, enfim, né? Esse valor aumentando e a quantidade também de materiais e de qualidades. Então, é um olhar muito interessante, né? Não é só de um local, mas a gente entender esse global, sabe? E a gente compara
e tenta, e aí é reflexivo. Então, não sei se foi nesse sentido, sabe, que essa gastronomia sustentável apareceu aqui. Então, e aí as punks, né? Então, o projeto chama Que Punk é Essa? A gente fez em junho um evento, foram 8 horas de interações, assim, com a Clarissa, da Punks Brasil, então, que está trabalhando aí há 6 anos com punks, e um pessoal da UFC, lá no Ceará, também, que também trabalha com essa gastronomia, né, mais cultura local e tal. E acho que vai ser um projeto muito legal da gente seguir agora, né, pela frente. Interessante, a professora Karina aí dando ideias, tá, gente? Anotem aí. Temos uma última pergunta aqui da Adriana. Professora, a senhora acha que dá para realizar uma ação de extensão com a comunidade falando sobre uma alimentação saudável, além de falar como realizar o descarte correto dos alimentos ou até mesmo utilizá-los como adubo orgânico? Pergunta da Adriana. Vamos ver o que ela... Então, falar sobre uma alimentação saudável. Mesclando aqui com esses tópicos, né, de descarte e também reutilização para adubo orgânico. Foram 3 perguntas em uma, né, Adriana? Mas eu acho que é muito isso, né? Quando a gente coloca lá o químicos na cozinha, ou químicos no meio ambiente, é uma ação, não sei se a Adriana viu o comecinho, né, da fala, é uma ação extensionista, né? Então, como que aconteceu? A gente foi para um projeto dentro de uma escola, né, que é, no caso, a educação infantil aqui da universidade, fez esse projeto em parceria com os professores, né, com as professoras das salas, e para entender como falar, né, sobre essa alimentação saudável. A última atividade que a gente fez, a professora Rosa, acho que estava até, não sei se ela está aí ainda, que foi, de novo, né, uma atividade desafiadora, era justamente para fazer essa parte da alimentação, de uma turma que estava ali com probleminhas, né? Não estavam comendo vegetais e tal, problemas com verde. E aí a gente pensou em ações pontuais que falavam de sentidos, né? Os sentidos, porque na turma tinha um autista, uma criança com deficiência visual, um vegetariano e um vegano. Então, a gente tinha ali uma turma boa, assim, né, eu falei, de desafios, assim. Então, como é, né? Então, fazer uma proposta de atividade e, e aí a gente foi por esse lado dos sentidos. Então, o que a gente vai estimular de cada vez, né? Então, é olfato, é audição, paladar, e aí desde um bolo azul, que é de genipapo verde, não sei se alguém já comeu esse bolo azul, que é uma punk, né? Até pensar, então, aí não tinha ninguém com problema, acho que com açúcar, menos mal. A gente tinha um problema com açúcar porque a gente estava da filosofia da LAC que não é, né, dar muito açúcar para as crianças, e então a gente também pesou essa parte. Mas aí respeitar, né, a filosofia vegana, vegetariana ali, foi um desafio. Então, como é que a gente transforma essa alimentação? Vou fazer o recorte da alimentação aqui, da pergunta da Adriana, né? Para ela ser inclusiva, né? Então, a gente pensou bastante como fazer, né? E acho que conseguimos, né? Então, não era para ter leite, ovos, então, linhaça, água, o que que a gente coloca aqui no lugar? Então, acho que daí a gente conseguiu colocar isso no processo, né? E aí, quanto ao descarte, então, o que é descarte, né? O que é utilizável de uma planta? Então, por exemplo, vou continuar no exemplo da UAC, que era isso, a gente precisa fazer um suco de banana. Falei, ai, minha nossa, um suco de banana. O suco de banana vai leite, que eu acho, né? Que é uma vitamina, mas não pode leite. Aí a gente não ia, a gente acabou não indo, podia ter ido para leites vegetais, né? Podia. Mas aí a gente achou um chá de casca de banana. Então, vamos lá, fazer o chá de casca de banana, né? Entender como é esse utilizar o alimento, sabe? Então, foi muito mais rico, né? Então, e que gostoso. Não sei se já tomaram, mas tome, é muito interessante. Tem um processo para fazer, não é pegar o negócio. Tem lá um processo, né, para você extrair esse açúcar, então ele vai
tinha o micro-ondas na história, e aí para essa casca realmente ficar ali no ponto de fazer esse chá, de extrair um dulçor, não precisava nem de açúcar. E, ok, então pensar esse descarte, né? Então não é tudo que, de repente, sim, é uma fonte de NPK, né? É uma fonte de nutrientes para o solo, mas é entender que algumas partes, as partes alimentícias não convencionais, é interessante de pensar também. Eu acho que é isso, né? Adriano, deu para entender? Então, antes do descarte, é o que você utiliza. Então, se precisar de mais, a gente vai realmente, e é a nossa pesquisa, né? Então, esse pesquisar na gastronomia, esse pesquisar na experimentação, nós temos tendo um background de química analítica, né? Essa parte de alimentos, enfim, a gente entende um pouco dos processos, e, enfim, e a gastronomia, ela permeia a nossa história, assim, né? Então, tanto desse prazer pelo cozinhar, esse prazer por se alimentar, né? A profissão também, no caso da professora Rosa, né? Que ela anos também coordenando os restaurantes. Então, essa confluência de pessoas, sabe? Esse juntar as pessoas, ele é importante, eu acho. Acho que essa é uma mensagem boa para a gente deixar aí para o final, que a gente não está sozinho, né? Então, esse conectar, né? Tá, a gente está usando conectar aqui no virtual, mas essa conexão de pessoas é o que faz esse suporte para que as coisas aconteçam. Então, fazer sozinho é difícil e não é muito eficaz hoje em dia, né? Principalmente se você quer ser esse disruptivo, esse inovador, né? Trazer coisas, trazer respostas para o amanhã, né? Estou trazendo vários jargões assim, mas é verdade, é isso mesmo, né? Então, acho que vamos nos conectar, vamos nos ouvir, né? Para além de falar, que as pessoas, puxa, são únicas, né? Elas têm ideias e, às vezes, opiniões que são incríveis. É só a gente encaixar. Excelente, professora Karina. Vamos estar agora encerrando, né, o nosso webinar. E essa última fala chega, deu fome, né, gente? Tá vendo? Ó? E aí nós vamos conseguir também refletir sobre vários projetos, vários insights que vieram da fala da senhora. Eu quero agradecer, né, a professora Rosa, foi isso que a senhora citou, que está aqui conosco, né? A outros estudantes também ali da UFSCar, do IFB, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Temos alguns agradecimentos aqui no chat, né? A professora Kelly também aqui, ó, participando conosco, parabenizando aí pela palestra da senhora. E aí, eu gostaria de lembrar que nós vamos disponibilizar aí no chat o link para que vocês preencham para a questão da emissão dos certificados, tá? E é importante que vocês verifiquem corretamente na hora que vocês forem escrever o nome de vocês, porque do modo como vocês escreveram, assim será emitido o certificado. E professora Karina, mais uma vez, muito obrigado, né? A gente está fechando, digamos assim, da melhor forma possível esse ciclo aqui do nosso capítulo estudantil de eventos, e que bom que tudo ficou gravado, porque os nossos estudantes, os nossos aqui participantes vão poder rever toda essa fala da senhora. Nós só temos aqui, em nome de todo o nosso capítulo estudantil, a agradecer pela sua presença. Luiz, que também está aqui ajudando conosco, tem mais algum aviso, Luiz? Acredito que não, né? Então, gente, alguns avisos finais, né? Vocês podem acompanhar a atividade do nosso chapter, né? Através aí das nossas redes sociais. Lá vocês podem acompanhar todas as programações que estamos aí também desenvolvendo para o ano vindouro, né? O ano aí de 2022, certo? Esses aqui são os meios por onde você pode justamente estar se informando aí qual é o próximo webinar, quando é que ele vai ocorrer. Nós temos a nossa conta no Instagram, né? A professora já falou aí sobre essa questão das tecnologias, e a gente sabe que as redes sociais
não foram desenvolvidas como recurso educacional, mas nestes últimos anos elas têm sido adaptadas também como novas tecnologias aí aplicadas ao ensino de química. E nós aqui com esse projeto extensionista temos sim a nossa conta aí do Instagram, então siga-nos e você vai estar ali acompanhando todas as últimas novidades aí dentro do mundo da química verde. Também temos a nossa conta no LinkedIn, você pode também estar lá se conectando conosco, temos a nossa conta, né, o nosso canal ali também no YouTube. E, por fim, se você quiser fazer alguma outra pergunta e nos contactar pelo e-mail, temos aí o chapterufrj@gmail.com. No mais, nosso muito obrigado, professora Karine. Eu acho que eu já agradeci umas 10 vezes, né? Mas realmente muito obrigado pela sua fala, a todos os demais professores, estudantes, pesquisadores que estiveram conosco de forma síncrona e a você que também assistiu aí através do YouTube de forma assíncrona. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima.